Boa noite, que bom poder te encontrar nessa plataforma de relacionamentos. Hoje é domingo, aqui em Dourados, Mato Grosso do Sul, 19 horas, em Brasília às 20. E esse momento é um momento oportuno que Deus preparou para que nós pudéssemos celebrar a unidade. Nesse tempo de afastamento, temos sentido a distância, a falta do calor humano. Quero ler um texto que eu gosto muito. É uma poesia que está em Eclesiastes capítulo 4. Diz assim o texto: é melhor ter a companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Relacionamentos, unidade, estar juntos. E nesse tempo de distanciamento social, eu quero convidar você para uma aproximação virtual. Nós somos a Igreja Evangélica Betânia de Dourados, estamos felizes que você está conosco, como igreja, como amigo, como visitante que hoje pela primeira vez nos conhece. O meu convite a você é que juntos, eu, você, nós todos, possamos celebrar a vida com gratidão a Deus, com certeza no nosso coração que a esperança está posta e nessa esperança vamos permanecer na expectativa de dias melhores. Que essa noite, que esse culto seja um tempo de Deus para o meu e para o seu coração. Que Deus nos abençoe e que essa noite de louvor, de reflexão e meditação na palavra seja uma noite que vai marcar a nossa história. Deus te abençoe. Sejam bem-vindos. Vai ser muito bom adorar a Deus com vocês essa noite.
sou mais. Vem com meu coração disposto a queimar. Hoje, todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Oh, 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 só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. É bom poder cantar, né? Eu particularmente amo esse momento de devoção com a música. Cantar sobre o amor, refletir sobre o amor, é algo que enche meu coração de esperança. Quero ler um texto com você que está em Lucas capítulo 6. O evangelista escreve assim: não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Deem e será dado a vocês. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. No domingo passado nós falamos e ouvimos no nosso culto sobre sementes. Aquilo que a gente planta, o resultado que isso traz. E nesse momento nós queremos pensar sobre a semente da responsabilidade, onde eu e você temos o privilégio de refletir sobre os nossos valores e aquilo que é importante para nós e participarmos na manutenção deste exercício de fé que é a igreja que avança. Aqui do lado direito você tem aqui a nossa conta, os dados do banco. E às vezes as pessoas dizem assim: a igreja é um lugar que só pede dinheiro. Não estamos pedindo dinheiro. Nós estamos pensando em ferramentas que podem nos unir na manutenção e na expansão deste ministério, desse exercício de amor mútuo da evangelização. Pode e vai transformar histórias. Quero convidar você a participar conosco. Você que nos visita nessa noite, sinta-se à vontade. Esse é um exercício que nos faz bem. E quando penso em semente, com certeza, nunca plantei,
sem ter a expectativa da colheita. Não só pensando em finanças, mas pensando no amor, no julgamento, no cuidado com o outro. Preste bastante atenção no que você anda plantando e veja se os resultados são diferentes daquilo que fazemos. A Bíblia e a história têm nos feito entender que aquilo que plantamos, colhemos. Então, plante com amor e celebre conosco essa igreja que continua caminhando e olhando para fora. Deus te abençoe e prospere a sua semente. E vamos continuar cantando porque o culto não pode parar. Tamo junto. Teus braços me seguram quando o mundo cai ao meu redor. És a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontrar-me em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. Segura em minhas mãos. Olá, boa noite. É com muita alegria, com prazer, que estamos mais uma vez aqui no templo da Igreja Evangélica Betânia para trazer uma reflexão da Palavra de Deus para abençoar sua vida, abençoar o seu coração. E nós gostaríamos de falar com todos vocês sobre a grandeza do amor de Deus. No Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 16, está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 10, versículo 10, está escrito: Jesus dizendo: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Com esses dois versículos, nós temos a compreensão, o entendimento que Deus nos ama e que tem um propósito, um projeto de vida para cada um de nós. E essa vida, ele fala que é uma vida plena,
é uma vida abundante. E aí você pode me perguntar, se Deus nos ama, e se Ele tem um propósito, um projeto de uma vida abundante, maravilhosa e plena para nós, por que tanta gente sofre? Porque milhões de pessoas morreram recentemente devido à pandemia do coronavírus. Porque tantos inocentes morrem na guerra. Porque tantas pessoas nas prisões. Recentemente eu descobri que o Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo, com 726 mil presos. É muito sofrimento, é muita dor. Por que tanta gente sofre? Eu lhe dou a resposta. Não é fruto do meu intelecto, e sim das sagradas Escrituras. A Bíblia diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas para não poder abençoar, nem os seus ouvidos tapados para não ouvir as vossas orações, mas os vossos pecados fazem separação de vós e o vosso Deus. O homem foi criado para viver em constante comunhão, num perfeito relacionamento com Deus. Mas por causa da sua desobediência, por causa da sua rebeldia, ele escolheu o seu próprio caminho, viver de acordo com a sua vontade. E a Bíblia chama isso de pecados. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O homem está separado de Deus. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte física e a morte espiritual, que é a separação eterna de Deus. E o homem tem tentado de muitas formas restabelecer o seu relacionamento com Deus através das boas obras, da religião, de uma filosofia de vida, mas nunca conseguiu e não conseguirá, porque somente Jesus Cristo é a única solução para o problema do homem pecador. Por meio de Jesus Cristo, o homem pode conhecer e experimentar o plano de Deus para a sua vida. Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele pagou aquela dívida gigantesca, aquela dívida enorme que nós não conseguiríamos pagá-la. Ele morreu no nosso lugar. Ele foi sepultado. Ao terceiro dia ele ressuscitou com poder e glória, segundo as Escrituras. Isso está em 1 Coríntios 15, do versículo 3 ao 6. E depois que Jesus ressuscitou, a primeira pessoa que ele apareceu foi para Maria Madalena. Depois ele apareceu para Pedro. Depois ele apareceu para os 12 discípulos. E por último, ele apareceu para mais de 500 pessoas. Jesus Cristo vivo e ressurreto é o único sacrifício que Deus aceita para o perdão dos pecados dos homens. E Jesus mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. 1 Timóteo 2,5 está escrito que Jesus é o único mediador entre Deus e o homem. Não existe outro caminho. Você não chega a Jesus, você não se chega a Deus através de Allan Kardec.
Você não chega a Deus através de Maomé. Você não chega a Deus através do pastor ou através do Papa. Jesus é a provisão de Deus para o pecado do mundo, para o pecado dos homens. Em Atos capítulo 4, versículo 12, fala que não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ok, falei com você que Deus te ama, que Ele tem um propósito de uma vida plena e abundante para a sua vida. Falei também que o homem é pecador e está separado de Deus, e o salário do pecado é a morte. E por último, acabei de falar que Jesus é a única provisão de Deus para o pecado do homem. Tá bem, você sabe de tudo isso intelectualmente, mas não é suficiente. Você precisa se arrepender dos seus pecados e receber Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. A Bíblia Sagrada narra a história de um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos. E Jesus foi ter com ele, e ele foi impactado, ele foi tocado pela presença da glória de Deus, e sentiu profunda tristeza pelos seus pecados. Em outras palavras, ele se arrependeu, e ele disse para Jesus: Jesus, resolvo dar metade dos meus bens aos pobres. A quem defraudei, a quem agi de uma maneira ilícita, com quem eu agi de uma maneira ilícita, resolvo dar 4 vezes mais. E Jesus disse para ele: hoje houve salvação nesta casa, houve arrependimento. Jesus pregou o arrependimento, seus discípulos pregaram o arrependimento, e a sua igreja, mais de 2000 anos, continua pregando a mensagem do arrependimento. Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados, e assim venha um tempo de refrigério, venha um tempo de paz, venha um tempo bom para vossas almas. Você precisa receber o Senhor Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador. Em João capítulo 1, versículo 12, as Sagradas Escrituras dizem: todos quantos receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. E você pode me perguntar: Durval, não somos todos filhos de Deus? Eu lhe dou a resposta das Sagradas Escrituras. A Bíblia diz que todos são criaturas de Deus, mas o Filho de Deus é aquele que se arrepende dos seus pecados, aceita Jesus Cristo como Salvador e recebe o selo do Espírito Santo, se tornando um cidadão do reino dos céus. Meu querido irmão, minha querida irmã, meu amigo, minha senhora, você recebe o presente de Deus de graça, mediante a fé. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. E Jesus continua chamando. Ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo.
Ele está falando aí de uma comunhão restabelecida, de um relacionamento restaurado. E você que está conosco, que ouviu esta reflexão nesta noite, que Deus te ama, que Deus tem um plano para você de uma vida abundante, que o homem pecador está separado por causa de seus pecados, mas que Jesus Cristo é a provisão de Deus para o pecado do homem, que não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. E se você quer se arrepender, a palavra grega é metanoia, mudança de mente, mudança de atitude, deixar de seguir o seu próprio caminho para seguir o Senhor Jesus Cristo. Se você quer receber o dom de Deus pela fé, se você abre a porta da sua vida, a porta do seu coração, para Jesus entrar e fazer morada eternamente, eu quero orar com você. Coloque a sua mão aí na minha mão, e eu vou orar por você aonde você estiver nos ouvindo, dentro do seu carro, no seu sofá, no quarto, debaixo da árvore. Eu vou orar com você. Senhor Jesus, eu oro por cada pessoa que está fazendo uma decisão agora de te receber como único e suficiente Salvador. Aqueles que estão abrindo o coração e dizendo: Jesus, eu me entrego a Ti. Sele, Senhor, a decisão dessas pessoas. Nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Deus te abençoe e fique na paz. You gave your life for me, and in my deepest need, you made a way for me, a way for me.